Bom, vamos lá. O que gerou essa live foi o tal ataque lá em Cambé, né? Eu tô olhando para cá porque eu tenho várias anotações, a gente vai falar de muita coisa hoje, eu preciso de anotações. Vou até virar um pouquinho aqui para ficar menos... O ataque lá na cidade de Cambé e o agressor dessa cidade, esse atirador, o agressor dessa cidade, ele falou com a polícia que ele não conhecia as vítimas, né? Não era nada pessoal, mas que ele já planejava o crime há 4 anos. E aí ele afirmou também ter sido vítima de bullying em 2014. E ele foi vítima de bullying em 2014, mas ele começou a querer se vingar em 2019, né? 4 anos atrás. É estranho, né? Você vê que não bate. Ele tinha como objetivo vitimar o máximo de pessoas possíveis. A ideia geralmente é sempre essa, tá? Esse pessoal, eles trabalham desse jeito. Deixa eu subir aqui que eu acho que vai ficar mais... Eles trabalham desse jeito, a gente vai entender por quê. Né? Vitimar o máximo de pessoas possíveis. Ele comprou a arma lá há um mês e meio e tal, e disse depois que é esquizofrênico, né? E aí a informação vai ser averiguada pela polícia. A esquizofrenia é uma doença muito séria, e geralmente quando o pessoal é pego nesses crimes, né, que eles não se matam, a maioria deles, né, tem intenção de se matar, mas quando eles não se matam, eles alegam insanidade e tal, isso é muito comum. Antes desse ataque de Cambé, que foi um ataque que né, foi vitimado só 2 pessoas, né, 2 vidas foram ceifadas, mas comparado com o que a gente vai falar aqui, é um caso menor, né, um caso com menos, uma tragédia bem menor, né, isso que eu quis dizer. Mas antes de falar do caso de Columbine, vamos falar que em 2019 teve um ataque de Suzano também, um ataque que eu não cheguei a me aprofundar muito, mas pelo que eu vi, também as notícias eram, o motivo é o bullying, isolamento social, e aqui é uma coisa importante, o desejo de superar o massacre de Columbine. Então você vê que esse pessoal, eles começam a colocar certas metas, né, de como ser mais grandioso do que o passado, né? Eles têm, geralmente eles têm aquelas pessoas do passado que fizeram os massacres como heróis, eles querem superar aquelas pessoas. Então, até por isso que começou-se a adotar uma prática na imprensa de não divulgar o nome dos atiradores, né, quando tem essas coisas, exatamente para não dar publicidade, para que eles não virem heróis para serem copiados por outros jovens mais para frente. E como essas pessoas, elas são muito vazias por dentro, né, as pessoas geralmente, esses jovens, eles estão num vazio existencial muito grande, quando eles veem alguém fazendo alguma coisa que eles acham muito legal, por exemplo, chamar a atenção de todo mundo, do planeta inteiro, com um ataque e tal, eles podem começar a se espelhar naquelas pessoas, isso é real, isso é fato. Então, a indicação, né, de que a mídia deu menos de atenção, de importância e de dados possível das pessoas para que elas não virem modelos até para ser superado mais para frente, né? O ataque de Suzano, pelo jeito, foi isso, né? Eles queriam ser lembrados pela quantidade de mortes e de armas. Eles tinham o pensamento de que faziam um ato heróico. Então, esse é sempre a questão, né? Ser um ato heróico, ser transcender a mediocridade da sociedade, né? Que geralmente eles se olham de cima. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a carta do Eric Harris, que é um dos atiradores lá de Columbine, que é o psicopata da história. O outro rapaz, o Dylan, ele parece ter o perfil um pouco mais depressivo, um pouco mais de triste do que de agressivo, né? Ele é um menino completamente, né, destruído mentalmente fraco assim, frágil, né? Não no sentido pejorativo, mas frágil mesmo. E uma depressão profunda, e pelo que parece, ele foi meio que persuadido pelo Eric para fazer isso tudo, né? No final das contas, ele nem tinha esse ímpeto todo, né, de violência. Parece que o ímpeto de violência é mais do Eric. Por isso que eu queria pegar o caso dele, do diário dele, as falas dele, tudo que ele deixou registrado, e ele queria ser lembrado como uma pessoa importante, uma pessoa que fez algo importante no mundo. E na época, né, em 20 de abril de 99,
não tinha ainda essa ideia de que a imprensa não devia ficar dando atenção para essas pessoas. Então tem muito material dele, é por isso que eu queria puxar esse caso especificamente. Tem muita coisa para a gente pesquisar. E eu tive a impressão de que se eu ficasse chafurdando atrás de mais coisa, eu nunca ia terminar de preparar essa live, né? Porque ia ter tanta coisa para falar, ia ficar a vida inteira aqui e dá para fazer, sei lá, um curso de 20 horas aqui sobre tudo que aconteceu e a gente não ia abordar tudo que precisava, né? Então, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar as frases, né? Umas passagens eles chamam de Eric Harris Journal, né? Se você jogar na internet Eric Harris Journal, você vai ver, são 11 páginas, né, do diário dele transcritas, e eu li ele todo, tem umas partes que eu achei mais importante, e nós vamos usar esse diário como uma espécie de fio condutor da coisa, né? E aí, quando eu separei os trechos por temas, né, por tópicos aqui dentro da psicopatia dele, né, eu separei os tópicos que eu quero abordar, inclusive pra gente falando como evitar aquelas coisas, né? E aí, cada tópico eu vou citar algumas frases dele e a gente vai comentando em cima. No final, eu vou tecer o que eu acho que seria uma recomendação, né? Um guia para um pai que não deseja ser pego de surpresa por uma coisa dessa. É claro que o caso desse menino, ele é uma espécie de padrão ouro, né? Eu falei isso mais cedo nos stories. Ele é uma espécie de padrão ouro. Ali deu tudo errado. Tudo, absolutamente tudo. Você vai ver que a mente dele é um negócio completamente deteriorado, completamente destruído, em todos os sentidos. Ele é o padrão ouro daquilo que um ser humano jovem pode dar de errado. Assim, o tamanho do isolamento, do sofrimento, do desespero, sabe, tudo que você pode imaginar que pode dar errado com um ser humano jovem, deu com esse menino. Obviamente que é bem difícil que uma pessoa só tenha vários desses problemas ao mesmo tempo. Inclusive nos nossos filhos, né? Eu vou falar de tópicos aqui. Não é para você tentar identificar todos eles no seu filho. O seu filho provavelmente não tem esse tanto de problemas, né? Geralmente não é isso que acontece. Mas conforme eu for falando aqui, você vai ver que tem alguns pontos importantes que pode servir de uma bandeira amarela, um sinal amarelo, para que você comece a realmente se aproximar mais do seu filho, para tentar investigar um pouco melhor a situação. Então, na verdade, o que eu quero fazer aqui? Eu quero ir levantando coisas que esse rapaz foi fazendo, falando, e coisas que estavam na cabeça dele, para que você consiga, né, olhando para o seu filho, identificar isso depois com calma, e aí ter um norte para você ir cavando. Você vai precisar cavar para chegar, né, principalmente adolescente, que é mais isolado naturalmente, mais fechado, é mais rebelde mesmo. Mas se você tiver, né, fizer com jeitinho, você conhecer bem seu filho, souber como chegar, souber como abordar, identificar certos pontos, de repente você consegue melhorar, inclusive, a sua conexão com ele através de dar o suporte que ele precisa. Às vezes ele está só... A maioria desses meninos, eles querem atenção. É isso que eles querem. Por isso que eles matam 500 pessoas, planejam, né, matar 500 pessoas, porque aí o nome deles vai estar no jornal no outro dia, e aí ele vai se sentir importante. É basicamente isso. A ideia é que a gente, como pai, a gente dê essa importância para ele antes, né, para que ele não precise chegar nesse ponto. Então, esse é o objetivo da live, mostrar certas coisas, certos padrões que estão na cabeça desse menino, que é o padrão ouro da desgraça mental adolescente, para que você consiga talvez identificar e diagnosticar e correr atrás e se aproximar do seu filho, tá? Lembrando que se você está vendo isso aqui pelo Instagram, eu tenho o link na minha bio, o link para o meu curso que se chama Conexão Eterna. É um curso que é exatamente sobre como se conectar melhor com seu filho. Então essa live aqui, ela nada mais é do que uma espécie de expansão daquilo que são os pontos que eu abordo lá dentro do curso, né? Então você vai ver que bate direitinho, até porque quando eu fui elaborar o curso, a primeira coisa que eu fiz foi pegar assim, qual que é o exemplo maior de conexão entre pai e filho que deu errado? Aí é um moleque desse, que vai fazer uma merda dessa. E aí, portanto, eu fui pegando os pontos para tentar remediar isso, para tentar, né, que isso não aconteça com filhos das pessoas que vão ser meus alunos.
Então, a ideia é fazer uma espécie de engenharia reversa de toda essa merda que você vai ver aqui, que tá na cabeça desse menino. E quanto mais cedo, melhor, né? Obviamente. E, então, se você está vendo pelo Instagram, o curso está aqui na minha bio. Se você está vendo pelo YouTube depois, né, que eu vou colocar essa live no YouTube, vou deixar o link para o curso no primeiro comentário fixado aqui embaixo, tá bom? Vamos lá, esse Eric Harris, ele tinha na época 18 anos, tá? E o outro é o Dylan Klebold, que tinha 17. Eles entraram lá na escola de Columbine. A escola tinha 2.000 estudantes, eles entraram com rifles semiautomáticos, pistolas e vários explosivos. No final das contas, acabou sendo assim um puta de um lucro. Assim, a tragédia que eles queriam causar era 500 vezes maior. Eles queriam, de fato, assassinar centenas de pessoas. A ideia é que fosse por volta de 500, que era o que tinha na escola na hora, apesar da escola ter 2.000 alunos, né? Eles queriam assassinar o máximo de pessoas possível, ali acho que era 485 para ser mais exato. No final das contas, acabaram morrendo 12 alunos e um professor. Ou seja, no final das contas, acabou que deu muito errado para eles, né? O plano deles acabou não dando muito certo. E eles conseguiram, né, de qualquer forma, matar 13 pessoas em menos de 20 minutos que eles ficavam lá na escola. O Eric Harris, que é o cara que a gente vai falar da carta dele aqui, que vai ser usada como fio condutor aqui da aula, ele é um psicopata clássico, né? A definição do diagnóstico da época foi essa. O Dylan, ele é um moleque mais né, já falando disso aqui, é um moleque que tem uma coisa mais de depressão. Ele é um moleque meio que emocionalmente muito frágil e com uma depressão muito profunda. Tem uma frase dele que me pegou demais, assim, né? As pessoas que têm já tiveram experiência com depressão, ouvem uma coisa dessa e dá um certo arrepio, né? A frase dele que ele se definia como a existência mais miserável da história, né? A vida dele era a existência mais miserável da história, era assim que ele se via. E eu acho muito engraçado como esse monte de coisa vai acontecendo debaixo do teto dos pais e os pais não percebem, né? É isso que eu fico me perguntando, assim, como, né? Então, o plano A deles era pegar bombas, eles construíram 4 bombas, eles iam colocar uma no corpo de bombeiros, colocaram, né, uma na cafeteria da escola na hora do intervalo, na hora do recreio lá deles, e ia colocar carros com bombas. A escola tinha 3 entradas, né, 2 laterais e uma principal. Na lateral aqui é onde estava a cafeteria, eles iam explodir a cafeteria, que era por aqui assim, as pessoas iam correr para cá e ia ter um carro com uma outra bomba aqui que ia estourar. Se as pessoas corressem pela outra entrada, ia ter um outro carro aqui para explodir e matar essas pessoas. Isso tudo era cronometrado, tá? Eles colocaram bombas relógio. E aí, nessa terceira entrada que não tinha bomba, eles iam esperar aqui com as armas para metralhar todo mundo que saísse. Então, essa era a ideia. E como tinha 480 e tantas pessoas na hora, a ideia era matar 480 e tantas pessoas, inclusive porque a bomba que eles colocaram na cantina, na cafeteria, ela tinha o potencial de destruir até a estrutura do colégio. Então, eles poderiam até conseguir demolir parte do colégio, né? Isso poderia ter acontecido. Só que as bombas acabaram não estourando. Eles colocaram uma no corpo de bombeiros também, que é perto de lá, para manter os bombeiros ocupados, né? Estoura aí no corpo de bombeiro, bota o fogo aí, e aí os bombeiros ficam ali ocupados e eles não vêm encher o saco aqui enquanto eu estou fazendo uma carnificina. Mas acabou que essas bombas não estouraram direito, eles eram bombas amadoras, fizeram em casa e tal, então não deu muito certo. E aí, no final das contas, o plano B era entrar e partir para dentro mesmo, e aí foi o que eles fizeram. E tem uma curiosidade que esse caso ele quase não aconteceu, né? Isso está na carta, assim, o Eric ele escreve assim, puta merda, hoje foi quase. Hoje quase que deu errado isso aqui, cara, porque ele ia para uma loja de armas, né, para comprar lá. Lembrando que lá na região dele é controlado o uso de armas, tá? Não pode comprar, não pode vender, é super controlado, é super rígido, beleza? Ele passou lá para encomendar umas munições e aí não tinha no dia. O cara encomendou para ele e ligou para casa dele para falar que as munições dele tinham chegado. O pai dele atendeu, falou assim, Sr. Harris, as munições que o senhor pediu chegou. Aí o pai dele, não, nós não pedimos nenhuma munição, não. E desligou. Tipo assim, o pai dele, olha a maluquice, o pai dele poderia ter descoberto isso
Se ele tivesse ido atrás dessa informação, por que alguém tá ligando pra minha casa falando que a minha munição chegou? Sabe, assim, parece que é uma desatenção muito grande, cara. Imagina, se ligam pra sua casa e falam que sua munição tá aqui. Munição? Como assim munição? Eles não tinham arma, a família, né? Eles se definiam como pacifistas e tal. Então, assim, poderia não ter acontecido se o pai tivesse ido atrás nessa história aí que aconteceu. Então vamos começar pela carta aqui. A gente tem muita coisa para falar hoje. Tem até algumas músicas que eu quero colocar aqui para vocês verem o tanto de... Eu falo muito disso aqui no meu perfil, de como eu seleciono, assim, cara, de uma forma muito criteriosa, todas as músicas que vão bater no ouvido do meu filho. Todas as músicas que vão passar por dentro do cérebro do meu filho, elas têm um crivo muito rígido por mim, feito por mim. Eu sei o poder que uma música, uma letra, uma harmonia, uma melodia, uma coisa que incita problemas, que esse tipo de coisa pode causar na cabeça de uma criança, do adolescente. Eu até separei algumas letras aqui para falar para vocês o que esse moleque ouvia. A gente vai chegar nisso na parte que eu falar do imaginário, né? O imaginário é uma das coisas mais negligenciadas por pais, e é uma das coisas mais importantes. Mas vamos começar aqui. O primeiro tópico que eu queria puxar aqui, a primeira coisa que fica bem evidente na carta dele, é aquela ideia de que o sistema está errado, né? O sistema como um todo. E eu vou falar aqui as frases e... Obrigado. Eu vou falar as frases, né, da carta, e aí a gente vai comentando, né? Logo no começo da carta ele já começa assim: é um puta de um problema o pessoal que vem me dizendo o que fazer, pensar, dizer e agir. Vou fazer só o que vocês quiserem, somente se eu estiver afim. Mas as pessoas, aí ele bota entre parênteses, pais, policiais, Deus, professores, dizendo o que fazer me faz querer não fazer. Então ele já expressava que esse diário começaram um ano antes do negócio, tá? Ele ficou um ano dentro de casa, escrevendo o diário, treinando como é que atira, produzindo bomba caseira, fazendo tudo quanto é tipo de maluquice dentro de casa, e ninguém percebeu também. Então aqui ele já começa a achar que o sistema tem um problema. Ele cita especificamente pais, policiais, Deus e professores, ou seja, todo tipo de autoridade, né, que ele poderia ter em cima dele. Outra frase: a maneira de sua sociedade transformar todos os jovens em bons robôs e operários de... A maneira de sua sociedade transformar todos os jovens em robôs e operários de fábricas. E é por isso que nós sentamos... É porque eu traduzi do inglês, aí fica... É por isso que nós sentamos em cadeiras enfileiradas, umas atrás das outras, e seguindo horários contínuos, para que nos preparemos para o mundo real, pois é assim que ele é. Ele está se revoltando contra o sistema escolar, o sistema... não só escolar, mas sistema de trabalho, né? Ele achava que o sistema, a sociedade, cria jovens robôs feitos para o trabalho. E não tem, percebe que assim, não tem problema nenhum a pessoa achar isso. Tem um monte de gente que acha isso. Eu lembro quando eu comecei a acompanhar isso, sei lá, em 2016, nem tinha tanto essa coisa de empreendedorismo e tal. Mas um cara que ficou muito famoso nessa época foi o Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto, que era dono da WhatsApp, depois comprou o Orlando City, lá o clube, né? E depois recomprou o WhatsApp, enfim, é um cara muito famoso. E ele dá palestras sobre isso, e ele fala isso o tempo todo. Ele fala isso, que o sistema é feito numa linha de produção para você fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso e morrer. E depender do INSS. Ele está revoltado com o sistema também. Só que o que ele fez qual é a atitude dele frente à revolta contra o sistema que ele viu ali na frente dele? Foi criar um caminho onde ele não dependia do sistema. Ele foi empreender, foi vender relógio, foi não sei o quê, foi vender curso de inglês, foi criar a vida dele fora do sistema. O que um psicopata faz? Ele quer matar todo mundo. Entende? Assim, tem algumas coisas que são claramente uma distorção na cabeça dele. E eu vou falar, e isso é impactado pelo imaginário, né? A gente vai falar disso mais na frente. Aí tem outra frase aqui, ó. Bem, caramba, eu não vou fazer parte disso. Tenho pensado demais, presta atenção, tenho pensado demais, percebido demais,
descoberto demais e sou muito autoconsciente para simplesmente parar o que eu estou fazendo e voltar para uma sociedade porque o que eu faço e penso não é certo ou moralmente aceito. Não, 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 Deus, porra, não. Prefiro morrer a trair meus próprios pensamentos. Então, aqui, ele já está dizendo o seguinte, eu não faço parte disso que vocês estão fazendo aí. E eu prefiro morrer do que continuar fazendo isso. Isso está no diário de um adolescente de 16 anos, né, dentro da casa dos pais. E esse não, eu prefiro morrer, e é basicamente isso que ele fez, né? Ele entrou, acabou com a vida de um monte de gente e se matou. Então, isso aqui já é uma espécie de revolta contra o sistema, que é perfeitamente normal. Adolescentes têm um perfil mais combativo mesmo, é normal, é saudável que isso aconteça, tá? Quando a gente é muito criança, muito novinho, a gente tem uma ligação muito forte com os pais, porque a gente precisa que os pais validem a gente o tempo todo. A gente precisa que os pais olhem pra gente e falem assim, legal, filho, isso aí que você tá fazendo, bacana, pode continuar. E aí aquilo toma um senso de importância muito grande. Eu vejo isso muito com o Rafa aqui, o Rafa tá com 2 anos e pouco, né? Às vezes ele vai correndo na rua assim, corre, 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 corre. Aí eu vou andando atrás dele também, aí ele, de vez em quando ele para assim, olha pra mim, tipo assim, tá beleza, posso continuar? Tipo, tô fazendo certo, tá tranquilo? Precisa de validação. Uma criança muito novinha precisa de validação. A adolescência é um momento onde você começa a entender que você não tem mais... Na verdade, não é que você nem tem que ter a validação. É que você começa a rejeitar a validação dos seus pais. Você vai começar a buscar validação em outras coisas, né? E é normal isso. É normal que um adolescente se revolte contra o sistema vigente, né? Escola, professores, enfim. Mas o que esse menino fez aqui foi um pouco além, né? E tinha outros caminhos. Digamos que seja um adolescente mentalmente saudável, criado numa família correta, com o imaginário correto, sem distorções de tudo quanto é tipo de vício, tudo quanto é tipo de problema. Ele se revolta contra isso e cria os próprios caminhos dele, ele busca uma outra forma, enfim. Daria para fazer isso, mas ele já estava bem mal aqui da cabeça. E aí, outro ponto muito importante, além dessa revolta contra o sistema, seria a síndrome de Deus, né? Ele se achava realmente um Deus, e aqui tem um subtópico dentro da síndrome de Deus que é um desprezo muito grande pelo mundo. Então tem algumas frases aqui que denunciam isso, presta atenção. Ó. Ninguém é digno de nada até que eu diga que seja. Eu me sinto um Deus e gostaria mesmo de ser um, tendo todo mundo oficialmente abaixo de mim. Ou seja, ele se achava superior, mas ele sabia que isso não era oficial, né? Ele queria que isso fosse realmente uma patente dele. Eu já sei que estou acima de quase todo mundo em termos de inteligência. Então ele já começa a se olhar como uma pessoa muito superior, porque ele acha que as pessoas estão vivendo como robôs, igual eu falei lá em cima, né? Estão vivendo como robôs e tal. E ele é uma pessoa que estuda muito, que entende muito, que sabe muito. Então, portanto, ele é um Deus, né? E aí abaixo dele tem aquele monte de seres insignificantes. Tanto que a próxima frase, ó, ele fala assim, eu acho que todo mundo que não pensa como eu está fazendo merda. Ele fala isso com essas palavras. Então, é uma megalomania que a pessoa se vê como uma pessoa diferente de todo mundo, ela olha por cima e ela tende a querer consertar aquilo. Só que a solução que ele, né, propôs para isso foi literalmente aniquilar todo mundo. Outra frase, se você me irritou no passado, você vai morrer se eu te ver. Porque você pode irritar os outros e se safar, mas não comigo. Não me esqueço das pessoas que me prejudicaram. Aqui ele já está, né, claramente falando de bullying também. Outra frase. Assim que eu finalmente começar a matar, tenha isso em mente. Provavelmente há cerca de 100 pessoas no máximo. Lembra que a escola tem 2.000 pessoas, tá? Há cerca de 100 pessoas no máximo na escola que eu não quero que morra. O resto deve morrer. Se eu não gostei de você, ou se você me irritou e sobreviveu aos meus ataques, considere-se um sortudo. Percebe como ele não se vê como uma pessoa normal? Aqui ele fala de novo sobre como ele é superior. Ó. Tudo bem se eu for um hipócrita, mas ninguém mais, porque eu sou superior a vocês.
Não importa o que digam, se discordarem, eu atirarei em vocês. E aí ele entra num subtópico aqui que eu classifiquei diferente, porque aqui já começa a ter uma espécie de desprezo, né? Olha essa frase aqui, ó. Esse idiota deveria levar um tiro. um tiro. Perdão. O mesmo vale para aqueles ricos nojentos da minha escola. Esses arrombados acham que estão acima de mim só porque nasceram aleatoriamente numa condição financeira boa? Lembrando, isso é um menino de 16 anos escrevendo um diário dentro da casa dos pais, tá? Deixa eu tomar uma água aqui que... Essa próxima aqui, ela é meio pesada. E ela tá exatamente desse jeito aqui. Além disso, eu me livraria de todas as pessoas gordas, retardadas, aleijadas, estúpidas, burras, ignorantes e sem valor deste mundo. Ninguém é digno deste planeta, apenas eu e quem eu escolher. Percebe assim que um certo desprezo. Você vê que lá na frente, nós vamos falar mais lá, ele escreve isso explicitamente, mas isso aqui já tem um eugenismo muito grande, né? Ele vai falar que ele é um grande fã do nazismo, né? Não sei se nem posso falar isso aqui, o Instagram, o YouTube, sei lá, derrubar isso aqui. Eu vou falar o bigode, tá? O bigodismo. Ele é um grande fã do bigodismo, tanto que o dia 20 de abril é exatamente o dia do nascimento do Hitler. Ele escolheu essa data de forma premeditada. Ele elogia o bigodismo o tempo todo, tá? E lá no final ele cita mais isso daqui. Ele cita também a seleção natural várias vezes, né? Ele deve ter lido bastante coisa sobre Darwin e tal. Outra frase. Experimente algum dia se você se acha digno. 2 pontos. Abandone todas as suas crenças, pontos de vista e ideias que foram gravadas em sua cabeça e tente pensar por que você está aqui. Eu aposto que a maioria de vocês, filhas da... Pi, nem consegue pensar tão profundamente. Então é por isso que vocês devem morrer. Como você ousa pensar que eu e você fazemos parte da mesma espécie quando somos tão diferentes? Entende, cara? É muito absurdo. E aí a gente chega aqui numa sessão que é o imaginário distorcido. E isso aqui, cara, pra mim é o cerne da coisa. Se as pessoas tivessem que falar na mídia uma coisa só sobre esses ataques, né, sobre esses atiradores e tal, teria que ser o imaginário. Teria que ser o imaginário. É a coisa mais importante que você tem para formar do seu filho. E é uma coisa que as pessoas não sabem o que é, não sabem como que existe, se existe, para que serve e tal. O imaginário, ele é um local, um lugar na cabeça de qualquer pessoa, tá? Não é só criança. Mas a criança, ela precisa ser formada. O imaginário é um local onde você vai depositando todas as suas experiências, né? Você vai armazenando mentalmente as coisas que você passou na sua vida. Você vai, as pessoas te trataram bem, se aquela pessoa te tratou bem, se ela estava de óculos, se ela te tratou bem e estava de óculos, portanto, pessoas de óculos, você vai naturalmente olhar como pessoas mais simpáticas. Se uma mulher loira te traiu na adolescência, você pode associar uma mulher loira com uma pessoa que tem a tendência de... Entende? Assim, você vai pegar tudo que você passou, todas as sensações, todas as experiências, e aquilo vai sendo formado, uma espécie de caixa cheia de materiais ali. Esses materiais são as suas lembranças e aquelas experiências que você passou. Toda vez que você precisa acessar um conhecimento, toda vez que você precisa fazer associações, né, com aquilo que está acontecendo na sua frente, com aquilo que aconteceu no passado, você vai usar o imaginário, você vai sacar do imaginário aquilo que você tem como lembrança, como recordação, como sensação, e você vai projetar, né, aquilo que você está vendo na sua frente com a sensação que você já passou da mesma forma. Então, por que eu falo muito de música, né? Música, no final das contas, música é memória afetiva. Toda vez que você é impactado por uma música,
aquilo fica gravado durante muito tempo. No final das contas, as músicas que você lembra de ter boas experiências com elas, provavelmente vão ser as músicas que vão te impactar, os mesmos estilos, né, os mesmos cantores, o mesmo estilo de música, que vão te impactar lá na frente. Então, e outra coisa, né, as músicas elas têm mensagens, né, as mensagens podem ser explícitas, né, que são letras, né, que está escrito mesmo, ou pode ser algum tipo de aura, algum tipo de sensação mesmo. As músicas que esse menino cita nessa carta são músicas completamente nojentas. Eu vou ler aqui uma das letras. Aqui a gente já está no imaginário, tá? Vou começar a comentar agora sobre o imaginário, porque isso aqui realmente não dá para saber muito sobre outras coisas dele, sobre infância, ele não fala disso, mas dá para saber sobre música. Ó, tem uma música, ele é muito fã de uma banda que se chama Rammstein, tá? Rammstein é uma banda alemã, ele cita duas músicas do Rammstein, é uma banda alemã que eles chamam de rock industrial, né? Deixa eu ver a cara deles aqui no... Eu devia ter feito isso aqui no Spotify antes, né? Rammstein. Deixa eu virar aqui só para vocês verem. Basicamente, esse é o Rammstein, tá? Não vou alterar a altura da coisa, porque depois vai virar vai ser pior. Essa é a cara dos moços. É uma banda alemã, o vocalista já foi acusado de um monte de coisa, então é um pessoal complicado. Eu respeito quem gosta, tá? Não tô falando mal de você que gosta, não. Tô falando que isso aqui, quando bate na cabeça de um adolescente já meio bagunçado, isso aqui causa uma bagunça muito maior, né? Esse é o meu ponto. Então, deixa eu ver se eu consigo... Tomara que eu não seja punido aqui. Tá vendo? Olha como tem... Repara como ela tem uma cadência muito... Parece que tem alguém batendo, alguém cortando alguma coisa. Quer ver? Deixa eu voltar aqui, ó. E a guitarra parece que tem uma serra, né? Cortando, e a música fala de tortura. Então, assim, cara... Tá vendo? Vou botar muito, porque eu sei que no YouTube depois pode dar problema. A música chama Vices Flash. Eu vou dar uma lida aqui na letra dessa música. Ele cita essa música como sendo uma música perfeita, tá? Isso aqui pra ele é o perfeito. Então, a letra da música aqui a música é de... Qual ano que é isso aqui? O disco é de 95, né? Saiu em 95 essa música. A tradução, né? Vices Flash é carne branca. E a letra, ela fala basicamente assim: você no pátio da escola, eu pronto para matança. E ninguém aqui sabe da minha solidão. Feridas vermelhas sobre pele branca, eu te machuco e você chora alto. Agora você tem medo e eu estou pronto. Meu sangue negro mancha seu vestido. Carne branca me excita tanto. Sou apenas um gigolô. Sua carne branca me ilumina. Essa é a música que ele cita como a música perfeita. Né? E depois vai repetindo: meu sangue negro e sua carne branca. Seus gritos me deixam cada vez mais excitado. As gotas de suor da sua testa. Enfim, é isso que esse menino... E repara como existe um quê de crueldade na própria música, né? Não parece alguém batendo? Eu não vou botar mais não, porque não sei se pode dar problema depois. Mas enfim, essa é a música que ele chama de perfeita. Rammstein é uma banda muito controversa, tem umas letras muito estranhas. O rock, né, o metal industrial, ele é derivado do thrash metal e ele tem umas
coisas muito sombrias, muito dark mesmo. Então, é um antro de problema, né? Para a cabeça de um adolescente. Então, se o seu filho tá aí na sua casa e é um apaixonado por Rammstein, tenta investigar de onde que ele tirou isso, tá? E por que que ele é tão fã assim da banda. Você vai ver que tem alguma coisa aí por trás, tá? Eu tô falando de adolescente, tá? Se você é adulto e ouve Rammstein, eu tô nem aí pra você. Não tô... Cada adulto faz o que quiser. Eu tô falando de crianças e adolescentes com a mente em formação. Mais pra frente ele vai citar uma outra música, que é de uma banda chamada Nine Inch Nails. Também é meio que industrial, também flerta com grunge. O grunge também é um estilo completamente complicado, né, cara? A gente vai falar disso aqui. Ele fala que essa música ela é muito legal e que ele gostou muito do clipe, que é o clipe do cara violando a moça, né? Então a música chama Closer, mais próximo, né? Que chama a tradução. A música ela é assim, ó: você me deixa violar você, você me deixa profanar você. Me ajude, eu fragmentei meu interior. Me ajude, eu não tenho alma para vender. A única coisa que funciona para mim, ajude-me a fugir de mim mesmo. Eu quero violentá-la como um animal. Eu quero sentir... Sabe assim? É isso, assim. É isso que estava na cabeça do menino. Essas duas bandas ele citou nominalmente. O Rammstein, essa música que eu citei antes, ele falou que era a música perfeita. E essa aqui ele citou de novo, lá na frente. A gente vai chegar lá quando a gente for falar da parte de pornografia e que tinha lá nas cartas também. Então, aí tem alguns exemplos que eu tirei aqui do pessoal do grunge, né, que é grunge, rock industrial, eles têm muita semelhança. Uma lista grande de músicos do grunge que se mataram também. Eu não sei se vocês conhecem isso. Quase todo adolescente na minha época, né, gostava de Nirvana. Nirvana foi uma banda pop, né, assim, popular, no sentido popular. E do Nirvana você ia para drogas mais pesadas, né? Que são bandas mais depressivas, mais tristes, mais problemáticas e tal. Então teve alguns desses artistas que se mataram assim, porque não aguentaram de tanto sofrimento. E aquela música que eles faziam era uma música que transmitia exatamente o que estava dentro deles, ou seja, sofrimento. E aquilo quando bate no ouvido do adolescente é complicado. Então, ó, o Kurt Cobain é o mais famoso, é um que se matou. Teve dois caras de uma banda chamada Alice in Chains que se mataram, Lane Staley e Mike Starr, também foram pro saco. Depois teve um rapaz de uma banda chamada Stone Temple Pilots, que depois ele cantou também com o Velvet Revolver, né, que era o pessoal que era do Guns N' Roses, que é o Scott Weiland, que é um cara também todo errado. Depois teve o Chris Cornell, que se matou também, de uma banda chamada Soundgarden, só o pessoal do grunge. E por último, mais recente, teve o Chester, né, o Chester Bennington, que era do Linkin Park, e ele ficou por 2 anos no Stone Temple Pilots, e logo depois ele se matou também. E ele também era um cara todo complicado, todo ferrado, coitado, cheio de problema e tal. Isso era basicamente a formação de onde o rapaz tirava as referências dele, né? Musicais, pelo menos. E tem um outro livro aqui, que ele cita esse livro, que é um livro que não tem tradução no Brasil, é de um escritor polonês chamado Stanislaw Lem, que se chama Return from the Stars, né? Retorno das Estrelas. É uma história de um astronauta que passa 10 anos fora da Terra, só que 10 anos para ele, mas na Terra foram 127 anos. Então ele volta com um mundo completamente diferente do que ele conheceu. Aí ele chega nesse mundo e é um mundo, e aí é que está o negócio, né? Esse mundo, 127 anos depois que o astronauta chega, tudo é proibido. Tudo é livre de violência, tudo tem que ser politicamente correto, tudo Lembra que eu falei da história do filme do Danilo Gentili, que a escola, tudo era proibido bullying, proibido coxinha, proibido fritura, proibido criança empurrar, proibido criança correr, tudo é proibido. Esse livro, ele é basicamente essa escola do filme do Danilo, né, do Como se tornar o pior aluno, mas expandido para o mundo inteiro. Um mundo que tudo é proibido, você não pode ofender, você não pode falar nada, você não pode violência, você não pode nada arriscado, você não pode nada. E esse astronauta, ele fica meio que nesse dilema, se ele volta, né, eu não sei exatamente a história do livro, porque eu não li o livro,
Mas o dilema é mais ou menos assim, se ele se encaixa naquele mundo ou se ele resolve voltar e ir embora, ir para outro lugar, enfim. E é basicamente a visão que esse Eric Harris tinha da sociedade, né? É uma sociedade que ele via como sendo a mesma desse mundo aí, do Return from the Stars. Então percebe assim, o que você lê, o que o seu filho vai ler, o que o seu filho vai ouvir, o que o seu filho vai vivenciar dentro de casa, isso tudo vai fazer muita diferença, vai povoar o imaginário dele e vai fazer com que ele tire essas referências para interpretar o mundo logo depois. Entende o poder do imaginário? E outra coisa que ele cita com frequência também é um jogo que, esse jogo eu joguei demais na época também, é um jogo de computador. Em 99, né, não tinha ainda videogames tão bons e tal, nem os computadores eram bons, mas os joguinhos eram bem divertidos, chamava Doom. O Doom é um jogo também de uma sociedade, né, distópica, onde o pessoal achou a NASA, sei lá, achou um portal dimensional e aí entraram no portal, acho que é para Marte que eles vão, chega lá, tem um monte de demônio lá e aí o jogo você é do exército, né, e você precisa matando os demônios e tal. Ele chega a descrever algumas das pessoas que ele quer matar como uns desses demônios. E aí, é claro, né, você vê que esse menino ele já tá todo destruído por dentro, obviamente alguém vai falar, não, mas ele jogava videogame, um joguinho que tinha que matar, olha, o jogo tem que matar, e ele matou, então ele fez isso por causa do jogo. Né? Tem sempre umas conclusões idiotas, assim, mas é que, na verdade, o imaginário como um todo já estava completamente corrompido. E aí a gente vai, então, para a parte do racismo, né? Racismo, bigodismo e preconceitos em geral. Ele tem algumas frases bem pesadas aqui, eu vou tentar não... Vou ver se eu consigo manter algumas coisas fora, né? Mas a frase é a seguinte: as pessoas sempre dizem que não devemos ser racistas. Por que não? Eles perguntando, tá? Por que não? Os negros são diferentes. Goste ou não, eles são. Eles começaram no fundo, então por que não mantê-los lá? Eles levaram séculos para nos convencer de que são iguais, mas ainda usam a sua cor como desculpa, ou apenas nos discriminam porque somos brancos. Dane-se. Devemos enviar seus traseiros de volta para a África, de onde você veio. Trouxemos você aqui, vamos levá-lo de volta. Trouxemos, né, como se ele tivesse algum poder de trazer alguém. É muito doido, cara. A cabeça desse menino é muito doido. Aí ele vai falar de gays também. Todos os gays, todos, deveriam ser mortos. Aí ele bota uma frase em alemão, que seria tipo ponto final. Ele escreve muito em alemão. Aí e aí isso aqui também é um defeito grande do imaginário dele, forjado com certeza pela pornografia. Nós vamos falar desse ponto mais na frente. Aqui nós estamos falando da parte do racismo, tá? Mas vai ter a questão da pornografia, mas aqui já começa a ficar claro. Aí ele complementa, né? Depois ele fala que todos os gays deveriam ser mortos, ele complementa assim: é divertido observar as lésbicas, se elas são gostosas, mas ainda assim não é humano. Tipo assim, ele mostra uma certa fraqueza, porque assim, é divertido observar as lésbicas, quer dizer que ele está se divertindo com aquilo ali. Se ele está se divertindo com aquilo, peraí, o cara é um deus, ele olha todo mundo por cima, ele é melhor que todo mundo, ele é muito mais foda que todo mundo, mas ele vê aqueles seres completamente desprezíveis e tal, e ele se diverte com aqueles seres. Então parece que ele meio que deixa escapulir uma fraqueza, assim, sabe? E aí ele mesmo corrige, assim, não, as lésbicas são divertidas de observar se elas forem gostosas, mas ainda assim não é humano, sabe? Cara, é muito doido a cabeça desse moleque. E aí outra frase aqui, né? E a propósito, esse relatório bigodista está aumentando ainda mais o meu amor por matar. Como no início do governo bigodista, meu cérebro é como uma esponja, sugando tudo que parece legal e deixando de fora tudo que não tem valor. Assim se formou o bigodismo e assim eu serei também. Ele tem um rodapé, uma nota de rodapé nesse ponto da carta dele, fala que ele na escola teve que fazer uma espécie de relatório, deve ser um trabalho, né, de história, alguma coisa assim, sobre o bigodismo, né, sobre o Reich lá. E aí ele falando desse relatório, esse relatório está aumentando ainda mais meu amor por matar. É impressionante, né? Parece que a impressão que dá é que qualquer coisa que você... Esse moleque, ele tá tão vazio, ele tá tão isolado, ele tá tão vulnerável,
ele tá tão fechado naquilo que ele acredita, na onipotência dele, né? Parece que qualquer coisa que você coloque na frente desse menino vai instigar ele à violência. Tudo que você apresenta para ele parece que ele absorve, ele interpreta do jeito dele e ele fica mais agressivo, mais violento, independente do que seja. Mesmo um trabalho que ele faça sobre uma das maiores tragédias, maiores catástrofes que aconteceu na história da humanidade, ele simplesmente aumenta a vontade dele de fazer igual. É muito doido isso. Aí tem uma pegada também bem niilista aqui que eu coloquei, e é como a mente dele trabalha a questão moral. Eu vou, mais pra frente, na hora que eu fizer os comentários, eu vou falar dessa questão moral, tá? Mas é importante entender como é que ele pensa sobre certo e errado. Como parte da raça humana e tendo o grande prazer de ser abençoado com o cérebro, posso pensar. Os humanos podem fazer o que quiserem. Não há leis da natureza que impeçam os humanos de fazer escolhas. Se um homem escolhe acelerar enquanto dirige para casa, a culpa é dele. Aconteça o que acontecer. Né? É o óbvio, né? Mas aí ele distorce, quer ver? Se ele bater em um ônibus escolar cheio de crianças e todos morrerem queimados, a culpa é dele. É apenas uma tragédia se você pensa que é uma tragédia. Então é apenas uma tragédia na sua própria mente. Ou seja, é uma tragédia? É, só se você pensar que é uma tragédia. Então você não deve esperar que os outros pensem dessa forma também. Ou seja, que aquilo ali é uma tragédia. Também pode ser um milagre para outra pessoa. Talvez aquele ônibus tenha impedido o carro de bater em uma velhinha que caminhava na calçada. Olha só. O cara acelerou o carro e bateu num ônibus cheio de criança. Você pode pensar que é uma tragédia, beleza, legal, pode ser uma tragédia, mas isso é coisa da sua cabeça. No final das contas, isso pode ser um milagre, né, por um outro ponto de vista, porque ao invés de bater nesse ônibus, esse carro poderia ter batido numa velhinha, numa outra pessoa, e não bateu nessa velhinha. Então, para essa velhinha, é uma espécie de milagre que o cara tenha acelerado e batido num caminhão cheio de criança. Qualquer coisa é relativa ao observador, mas ainda assim tentamos ter uma lei universal ou código do que é bom e ruim. Isso simplesmente não é correto. É um niilismo assim, absurdo. É um atentado contra tudo quanto é tipo de lógica moral e ética. Né? Essa é a cabeça dele. E a outra coisa niilista que tem lá, que é muito importante, isso aqui com certeza também já demonstrava problemas graves. Deus, eu quero incendiar e nivelar tudo nessa porra dessa área. Mas bombas desse tamanho são difíceis de fazer, e além disso eu precisaria de um porta... Aí ele fala de um jato, né? De um jato A10 totalmente carregado para conseguir destruir todas as lojas na cidade, todos os prédios no centro da cidade. Imaginem seus filhos da Pi... Imagine metade de Denver pegando fogo só por causa de mim e do Vodka. O Vodka é como ele chamava o Dylan. Cara, isso seria lindo. Olha o tamanho do niilismo. Cara, lembrando, esse menino é um jovem de 16 anos, dentro da casa dos pais. Como é que ninguém percebeu isso? E aí a parte da autoestima dele, né? Todo mundo tá... Aí aqui vai começar a questão do bullying, né? Percebe como o bullying já é uma coisa assim que... já é só um complemento? Todo mundo... está sempre tirando sarro de mim por causa da minha aparência, como eu sou fraco e como eu sou fraco de merda. Bem, vou trazer todos vocês de volta a porra da vingança final aqui. Vou levar a vocês a vingança, né? Vocês poderiam ter mostrado mais respeito, me tratado melhor, pedindo meu conhecimento ou orientação. Ou seja, como eu sou Deus, vocês podiam ter me tratado melhor e pedido meu conhecimento emprestado, minha orientação. Eu, como ser benevolente, teria emprestado. E talvez eu não tivesse tão pronto para arrancar a cabeça de vocês. Então, novamente, eu sempre odiei a minha aparência. Presta atenção, dizer, sempre odiei a minha aparência. Eu tiro sarro de pessoas que se parecem comigo, às vezes sem nem pensar, às vezes só porque eu quero me martirizar, me fazer sofrer. Ele sempre odiou a aparência, e ele não é um moleque feio, assim, você vê as fotos dele, é normal. Cabelo baixinho, espetadinho, branquelão, olho azul, esmirradinho assim, mas nada demais, né?
e ele sempre teve problema com a aparência dele, e às vezes ele mexe com pessoas, né, zoa pessoas que são parecidas com ele, só para ele sofrer de propósito. O fato de eu praticamente não ter autoestima, principalmente em relação às meninas, né, as meninas devem ter desprezado ele, portanto as pessoas zombam de mim constantemente, portanto não tenho respeito e portanto fico muito puto. E aqui nessa parte ele começa a pegar a ponte para ir para a parte da pornografia e da perversidade, né? Ele com certeza tinha um vício grande em pornografia. Você vê que as imagens que ele cria na cabeça das pessoas é totalmente distorcida, e das meninas também, ele cita isso também na carta dele. Ele fala assim, sabe, talvez eu só precise transar. Talvez isso apenas mude algumas coisas, né? Talvez isso melhore assim, as merdas que eu tenho na cabeça. Isso é outra coisa. Eu sou como um cachorro, tenho fantasia. Isso, assim, eu sou como um cachorro. Ele está se martirizando porque, como ele se acha muito superior, quando ele tem essas fantasias, ele se sente inferior, então ele se sente um cachorro. Eu tenho fantasia de simplesmente pegar alguém e transar com ela de forma violenta. Alguém que eu apenas pegue, leve para o meu quarto, rasgue sua camisa, calça e apenas transo com ela com força. Aí é aqui que ele vai citar aquela música do Rammstein, né? Eu amo carne. Aí ele cita a letra aqui, Versus Flash. Não sei se é assim que pronuncia, mas é esse trecho da música. Sua carne branca me excita tanto, sou apenas um gigolô. Aí ele continua escrevendo. Eu quero pegar algumas garotas diferentes da minha aula de educação física, levá-las para uma sala, tirar suas roupas e transar com elas com força. Eu amo carne, versus flash. E ele começa a descrever como é que ele veria isso e tal, o corpo inocente, os olhos. E aí ele fala que, aí é nessa parte que ele fala, essa música é perfeita para mim. E, de novo, é a música que fala de violência, estupro e tal. Enfim, eu acho que vocês já entenderam, né? E a gente começa a entrar, então, na resolução. Depois de você... Assim, imagina o seguinte. Essa pessoa que eu acabei de escrever aqui, que eu acabei de secar um pouco, né? Mostrar o que está na alma dessa pessoa. Essa pessoa é um jovem de 16 anos. 16, 17, né? Porque ele fez as coisas lá, o massacre, com 18, isso aqui estava um ano e pouco antes, 16 para 17 anos. Ele estava na casa dos pais. E aí fica sempre aquela questão, né? O que os pais falharam? A Pela estava me mostrando aqui, eu estava correndo para tomar banho, para entrar ao vivo, a Pela estava me falando que quando o pai dele, quando ficou sabendo que estava tendo tiros na escola, quando saiu a notícia, saiu na mídia, sei lá, na hora o pai do Eric Harris pegou o telefone, ligou para a polícia e falou, eu tenho certeza que é meu filho. Eu tenho certeza que é meu filho. Eu fico imaginando que tipo de sentimento esse pai deve ter tido, não só de saber que o filho é um criminoso, mas de saber que ele não conseguiu impedir aquilo, ele não conseguiu detectar, ele não conseguiu identificar, ele não conseguiu nada. Tem uma matéria, logo depois que tinha acontecido a coisa, o repórter perguntando para os pais das vítimas, né? Os pais dos jovens que tinham morrido, se eles tinham raiva do que eles achavam dos pais dos assassinos, né? Falei assim, cara, provavelmente as pessoas eles estão sofrendo também, mas assim, se o meu filho tivesse produzindo 4 bombas caseiras de 9 quilos cada uma, mas portando um armamento, né, um pequeno arsenal dentro da minha garagem, eu saberia. Né? O pai, assim, claramente ele estava compadecido com a situação, né, da mãe e do pai, mas assim, cara, é meio que óbvio, né? Como é que o seu filho tá fazendo um tanto de merda desde debaixo do seu teto e você não percebeu? E aí tem um psiquiatra chamado Warren Farrell, Dr. Warren Farrell. Ele tem um livro chamado The Boy Crisis, né? A Crise dos Meninos. Ele tem algumas coisas que os pais podem fazer para tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Claro que esse menino, nesse caso específico, ele já era um combo de muita coisa errada.
né? Ele já era um combo de muita coisa podre. Você vê cada frase que eu li aqui, né, nessa live, deu para perceber o tamanho da podridão dele. Eu não sei se esse moleque teria sido salvo, ou se ele teria, se alguém teria condição de impedir esse moleque de fazer isso. Eu não consigo imaginar como que um pai poderia ter evitado isso. Eu acho que ele teria matado o pai, né? Se fosse confrontado, se ele fosse reprimido, se ele fosse oprimido de algum sentido, de alguma forma. Mas para qualquer pessoa, né, que não seja esse combo completo, esse desastre humano que esse menino foi, qualquer filho normal que simplesmente está triste, que tá com problema, e aí começa a ter esses pensamentos meio esquisitos, assim, eles chamam de ilusões de vingança, né, fantasias de vingança. Porque assim, cara, o moleque na adolescência, ele tá mal, ele tá confrontando o mundo, ele tá testando a força dele, ele tá testando quem ele é no mundo, ele tá tentando ganhar território, e o mundo tá batendo de volta, né? Então, no final das contas, é muito natural que o adolescente ele se revolte contra o mundo. Mas daí, ele cometer esse tipo de coisa é um abismo. E nesse momento que ele está conhecendo o que o mundo pode fazer com ele, né, em termos de frustrações, em termos de bullying mesmo, em termos de negativas, em termos de portas fechadas para ele e tal, é muito importante que o pai esteja junto para conseguir fazer essas coisas que o Dr. Warren Farrell vem explicando, que são papéis do pai e que o pai pode fazer para que tente se aproximar mais do filho, para que tente trazer ele para mais perto, para que pelo menos você consiga ter acesso aos pensamentos dele e consiga direcionar de alguma forma. Então, qual que é a primeira... Aqui então, eu numerei errado aqui, tá? São sete pontos aqui que ele fala, que eu não sei se esse pai especificamente teria conseguido evitar a catástrofe, mas provavelmente você consegue, com esses pontos aqui, tirar o seu filho de uma situação de tristeza, de angústia, né, de isolamento, que o isolamento é muito característico de quem geralmente faz isso. Eu lembro que lançou o último filme agora do Batman, com o Robert Pattinson, né? O vilão daquele filme, eu assisti uma vez só, não lembro de detalhes, mas o vilão daquele filme é o Charada. O Charada é basicamente essa criança aqui. O Charada lá, ele é basicamente alguém que testou sua força no mundo, o mundo bateu de volta muito forte, ele se isolou, se fechou, se trancou dentro de si mesmo e começou a planejar uma vingança contra o mundo. O filme é basicamente isso, é o Batman tentando resolver os enigmas que ele deixa e tentando evitar a vingança do Charada contra o mundo. É basicamente isso o filme, e isso acontece em casos extremos, né? Então, o que um pai pode fazer de prático na vida de um adolescente, de uma criança, né, de um pré-adolescente, sei lá, para que você consiga evitar esse tipo de coisa? A primeira coisa, que é a função primordial do pai, é dar confiança e encorajamento. Esse tipo de sensação de que o pai precisa... o encorajamento é encorajar, é tipo, vai, faz seus testes, faz as suas coisas, se teste no mundo. E a confiança seria o suporte por trás disso. Falar, olha, talvez algumas coisas dêem errado, tá? Talvez isso aqui pode dar errado. Eu tô aqui. A gente repensa, a gente refaz junto, a gente vai junto, a gente reformula, a gente vê uma outra forma, mas não desiste. Não desiste, porque a vida é isso aí, cara. A vida é essa merda mesmo. É difícil. E aí você, como pai, vai falar isso pro seu filho, vai dar todo o suporte para ele, e ele vai continuar tentando se testar no mundo. E isso, saber que ele tem o suporte do pai, saber que ele tem esse suporte incondicional até, né? Não depende de, então se você merecer, eu te apoio. Saber que esse tipo de coisa acontece, né? Que seu pai te dá o suporte, vai melhorar muito sua autoestima. Vai melhorar muito a autoestima do seu filho. A autoestima foi uma das coisas mais citadas nas cartas dele, do Eric Harris. Ele tinha a autoestima completamente destruída, porque provavelmente ele não tinha suporte da família dentro de casa, né? E aí leva a gente para o segundo ponto, ter um ambiente amigável dentro de casa. A família... Deixa eu só beber uma água aqui.
A família, ela é o seu primeiro contato social. A primeira sociedade onde você se insere é a família. É seu pai, sua mãe e eventualmente irmãos. E aí depois, né, tios, primos, enfim. Quando você é muito novinho, vai ser pai, mãe e irmãos. Se o seu ambiente familiar ele é conturbado, o imaginário da criança vai associar sociedade, né, pessoas interagindo, pessoas perto de mim, com problema, com coisas conturbadas. Portanto, se o ambiente familiar já é uma porcaria desde o início, é muito provável que esse jovem vá se isolar muito mais. Vai ter necessidade de estar mais longe. Óbvio, porque ninguém é trouxa. Você não vai querer ficar num lugar que está te fazendo mal. Você não vai querer estar em contato com pessoas que estão te fazendo mal. Você não vai querer estar num ambiente que te faz mal, que te põe para baixo, enfim. Então, esse ambiente amigável em casa, na família, uma refeição em família, um jantar em família, conversar sobre o dia a dia, enfim, estar junto, ter alguma coisa para fazer junto com o pai no fim de semana, criar memórias afetivas, tudo isso vai aumentar a sensação de acolhimento da criança e do jovem, né, do adolescente. Isso pode causar nele uma empatia muito maior pelos outros, porque se ele tem um ambiente que ele se dá bem dentro de casa, naquele ambiente, naquela sociedade onde ele está inserido ali, vai ser muito mais fácil para ele fazer a transição para a sociedade lá fora. E ele não enxergar a sociedade lá fora como um perigo. Porque se ele está dentro de casa e a casa dele é um perigo para ele, obviamente lá fora vai ser um perigo também. E ele vai estar muito mais susceptível a não ter empatia nenhuma, a se isolar, a se frustrar, a ficar puto, a ficar com raiva das pessoas. Então, o ambiente familiar acolhedor, né, amigável dentro de casa, é primordial para isso. Isso é função do pai, né, também, né, pai e a mãe. Uma outra coisa, um freio moral importante. Vocês viram como várias vezes aqui o Eric Harris, ele se cita como Deus, né? Ele se coloca num lugar que claramente não é o dele. A sensação de ter uma bússola moral, uma bússola de olhar para cima e saber que tem algo acima de nós, e que é um pai, na verdade, né? Se você for parar para pensar, o Deus, ele é um arquétipo do pai. É o pai perfeito, é o pai que cuida, o pai que zela, é o pai que deixa o filho, dá liberdade para o filho para que ele se estrepe e aprenda sozinho e tal. Quando você, como pai, conduz o seu filho para dentro de uma religião, para dentro de uma conduta social, onde você se ajoelha e olha para cima e agradece ao seu pai porque você tem certas coisas, você é grato a algo superior, essa sensação de que você é um Deus supremo, ela desaparece. Porque não tem como você já achar um Deus supremo se você se ajoelha e olha para cima e agradece aquilo que você tem. Eu não sei se isso funcionaria tão bem com esse menino, tá? De novo, porque ele tinha um caso grave, ele é um caso grave de psicopatia. Não sei se ele entenderia isso, mas eu acho que, porra, vale a pena tentar, né, pelo menos. E isso provavelmente vai funcionar com seu filho, né? Porque o caso dele era muito extremo. Outra coisa muito importante que o pai precisa fazer com o filho é transmitir a ideia de continuidade. Você vê que o tempo todo ele fala assim que a sociedade é uma merda, a gente não merece esse planeta, que não sei o que, a gente tem que sumir, tem que não sei o que. A ideia de continuidade, ela é uma ideia que parte da constatação óbvia de que o mundo não foi criado ontem. O mundo não nasceu o dia que você nasceu. Existiram pessoas muito inteligentes, muito mais inteligentes que você, que construíram coisas, né, inventaram coisas que deixaram sua vida muito mais fácil. E você deve gratidão a essas pessoas. Você pode pensar, eu até coloquei os exemplos aqui, né, casas super modernas, carro, prédio, internet, máquina de lavar, máquina de micro-ondas, mas não precisa nem ser bens materiais. Se você conseguir olhar pela janela de manhã e conseguir ver, ter um agradecimento genuíno pelo lixeiro que está tirando o lixo da sua porta, e olhar para esse cara e falar assim, caraca, existe uma sociedade funcionando ali fora, e é graças a esse funcionamento
né? Tem o lixeiro, tem o cara do açougue, tem o cara da padaria, tem o cara do não sei aonde, tem o cara que vende não sei o quê, e tudo isso funciona de alguma forma. É claro que é imperfeito, todo mundo sabe que é imperfeito. A perfeição não é aqui, né? Mas existe uma sociedade funcionando de forma que a gente tem muita coisa de mão beijada. Se você quer uma carne, você atravessa. Pode ser a pessoa mais inapta do mundo, pessoa mais sedentária, mas você consegue ter um boi morto na sua casa para você se alimentar. Entende? Assim como existiu uma série de coisas que vieram acontecendo na humanidade para chegar no ponto de conforto que você tem e que você precisa ser grato por isso. Essa ideia tem que ser passada para o seu filho. Senão ele pode achar que tudo que existe de bom já está dado porque nasceu junto com ele e que, portanto, o mundo é uma merda. Quando, na verdade, é o contrário. Né? Tudo que foi feito até hoje te trouxe um conforto muito maior do que você merece. Entende? Então é uma sensação de gratidão por aquilo que funciona e pelas pessoas que fizeram isso chegar até hoje funcionando. Essa é a questão. Uma outra coisa que o pai precisa passar para o filho, e aí já é um ponto mais difícil, porque exige que a gente exige disciplina com a gente mesmo, é um modelo de comportamento, né? Como é que como é que os pais se comportam na frente dos filhos. Hoje, isso aconteceu hoje, especificamente hoje, eu nem tinha colocado isso aqui, que eu preparei isso aqui ontem, né? O Rafa, ele fez uma coisa muito engraçada com o boneco. Ele tem... Agora eu tô tentando desfraldar ele, né? E aí a gente tava colocando ele para fazer cocô perto do piniquim e tal, pra ele já ir acostumando. Ele tem um pouco de nervoso do piniquim, ele não quer sentar ainda, é um pouco resistente. Mas aí para tentar vincular isso, eu peguei um boneco que ele gosta muito, que é o Brock Lesnar, né? O lutador do UFC e tal. Ele tem um bonequinho do Brock Lesnar. E eu falei, pá, filho, o Brock vai fazer cocô com a gente, tá? Então a gente pega aqui, vamos sentar aqui, vamos ficar perto do piniquim e o Brock vai fazer com a gente. E no final eu falei, o Brock fez cocô e tal. E ele tem realmente umas manchinhas no bumbum, assim, porque o Rafa jogava ele muito, né? Ele ficava caindo toda hora. Então ele tem a tinta do boneco, ela tá meio manchada, assim, no bumbum. E aí eu falei que ele fez cocô e tal. O Rafa guardou isso na cabeça, é o que eu falo do imaginário, né? Ele guardou isso na cabeça, o Brock fez cocô, o Brock tá fazendo cocô e tal. E aí, pausa aqui, deixa eu só contar um contexto. O Rafa, durante muito tempo, ele comia muito mal, muito pouco, na verdade. Ele comia quase nada, não gostava, fazia vômito, ele tem um estômago fraco igual o da Pela, né? O Heitor já é mais puxado para mim, come até pedra. O Rafa já até é mais enjoadinho para comer. Hoje não mais, mas era mais. E nessa época ele não produzia bolo fecal direito, então tinha que ficar colocando Minilax, né, aquele laxantezinho. A gente colocou durante muito tempo. E quando eu ia colocar o Minilax, no começo, como a gente não sabia direito, ele sofria um pouco, né? Ele não estava acostumado, ele sofria, ficava bravo, até porque a gente demorou a começar a colocar, então ele ficava muitos dias sem fazer cocô. E o que acontecia era que para acolher ele, para ele relaxar, para ele ficar tranquilo, eu pegava ele no colo. E aí depois eu passei a pegar ele no colo, porque já virou a forma de fazer mesmo, né? Mas no começo foi para acolher ele, para ele ficar mais calmo. Eu pegava ele no colo assim, botava ele no meu ombro, ficava batendo a mãozinha nele assim, falando, tá tudo bem, filho, papai tá aqui, pode relaxar, pode fazer tranquilo, tá, papai tá aqui. Ele nem entendia direito, nem falava direito na época. Isso é o imaginário dele também, foi formado assim. O pai dele acolhendo ele quando ele ia fazer cocô, porque era uma coisa, né, complicada, era uma coisa difícil para ele e tal. Aí depois, ontem aconteceu a coisa do Brock, né, anteontem. O Brock foi fazer cocô com ele. Ele gravou isso e associou com o pai dele pegar ele no colo para acolher ele para fazer cocô. Hoje a Pela falou que ele fez isso com o Brock. Ele pegou o Brock, pegou o bonequinho, colocou aqui assim, começou a andar com ele, batendo assim, ó. Fazer cocô, Brock, vamos fazer cocô, fazer cocô. Esse modelo de comportamento, ele é tão importante, mas tão importante, que ele é só a coisa mais importante que você tem para fazer com seu filho. O seu filho, ele vai olhar para você, ele vai te imitar. O Rafa olhou pro Brock, ele associou, Brock, fazer cocô é difícil, meu pai me ajudou, então eu vou ajudar o Brock. Então ele pegou o boneco, ele ficou andando com o boneco, batendo no boneco assim, ajudando o boneco a fazer cocô. Porque ele recebeu isso. Então ele está passando isso para frente. Entende? Assim como essa questão do modelo de comportamento, ele
muito importante, e é acessando o imaginário que ele formou lá atrás que ele vai, né, pegar as ferramentas que ele precisa para usar nas situações que aparecer hoje. Então, não esquece nunca na vida que você precisa ser o modelo de comportamento do seu filho. Outra coisa muito importante é brincadeiras brutas. Crianças, eles têm um nome para isso em inglês e é muito legal, que chama roughhousing plays, né? É um nome forte, um nome... Eu traduzindo como brincadeira bruta, né? Podia ser brincadeira violenta, a tradução correta seria violenta, mas não é isso, né? As brincadeiras brutas. Além dos benefícios motores, mecânicos do menino, né? Dele manipular melhor os braços, você pega o menino, joga, não sei o que, ele aprende a lidar melhor com os dedos, ele não fica meio retardado enfiando o dedo no olho à toa, ele tem uma noção de equilíbrio melhor quando você pega e joga, e ele levanta, e você derruba ele de novo e tal. Além dessa coisa que é o natural, que é o normal, né, é o óbvio, a brincadeira bruta ela tem um componente muito específico que é estimular a empatia. O menino, quando ele está brincando, e isso serve tanto para o pai brincar com a criança, quanto para a criança brincar com outras crianças. Quando a criança está brincando de uma brincadeira bruta, ela sente que aquilo é divertido e ela quer continuar brincando. Se ela usa força demais no coleguinha, e ela machuca o coleguinha, a brincadeira acaba. Então, naturalmente, até como uma coisa até meio egoísta, né, naturalmente egoísta da criança, ela vai querer brincar com uma força que dê para brincar, que ela consiga fazer aquela brincadeira bruta render, mas que ela não pode passar de um certo ponto, porque senão a brincadeira acaba. E aí não vai ser mais divertido. Então, a brincadeira bruta entre meninos estimula a empatia pela outra pessoa. Você se coloca no lugar da pessoa e imagina que você não quer machucar aquela pessoa, portanto, você vai um nível de brutalidade até um certo ponto. Isso vai estimular a empatia em meninos, tá? É muito importante que isso aconteça. Se você reparar nas falas desse rapaz aqui, do Eric Harris, a empatia é uma coisa que realmente ali passou longe, né? Outra coisa muito importante, criar vínculos profundos com seu filho. Quando você cria vínculos profundos com ele, você evita o isolamento desnecessário, você evita que ele se feche numa bolha. Eu já falei disso na questão do ambiente, né, do ambiente familiar, como é que é importante que o ambiente seja bom para que ele não se feche. Quando você cria vínculos, você ajuda esse menino, mesmo que ele queira se fechar, ele sente que tem em você algo que vale a pena. Se algo vale a pena em você, ele não vai se fechar, ele vai evitar ficar isolado, ele vai evitar se fechar em raiva quando ele for contrariado pelo mundo, ele vai evitar até inclusive vício em videogame, que é uma coisa que é uma completa desgraça nessa geração agora. Já era na nossa, mas tem evoluído muito. Então, quando, né, de novo, quando o mundo acaba sendo hostil com essa criança, ela vai se fechar, né, ela pode criar um mundo paralelo, ela pode se fechar em solidão, pode ficar com raiva das coisas. O vício em videogame, ela vai se fechar dentro do videogame, porque no videogame ela é sempre vencedora, ela gosta, ela se diverte, no videogame ela é um grande soldado do exército, não sei o quê. No videogame ela é um grande treinador de futebol, no videogame ela é um grande guerreiro nórdico que faz não sei o quê. Então, e também vício em pornografia, porque a pornografia também é uma forma de que a pessoa se feche e se distancie do mundo real, né? Se lidar com uma mulher real de carne e osso, dá trabalho. E como, né, a pessoa já tá puta com o mundo, não quer ter que lidar com pessoas, não quer, né? Então, a solução mais prática para isso é a pornografia. E criando vínculos profundos com seu filho, você consegue mostrar para ele como a vida pode ser mais simples. Como as pessoas não são um perigo, como as pessoas podem até ser, né, mais agressivas, mais, enfim, pode ser. O mundo não é feito de pessoas perfeitas, mas uma vida real, uma vida concreta, uma vida vivida na realidade, longe de abstrações, longe de, e se, mas e se eu estivesse no meu quarto jogando videogame, mas se eu... Enfim, uma vida longe de abstrações só pode acontecer se o pai consegue criar um vínculo real com o filho e mostrar para ele como é que a vida real funciona, né? Esse é o ponto.
E aí tem mais duas coisas que eu queria falar, que a gente já está chegando em 1h30. Eu queria falar duas coisas aqui, muito importantes. Primeiro, para quem não tem, né, imagino que se você é uma mãe e o pai biológico do seu filho não está presente, né, por algum motivo, seja, às vezes ele faleceu, separou, sumiu, sei lá o que aconteceu, como é que faz, né? Porque, aparentemente, esses meninos que fazem esses massacres, eles são todos homens, né? São todos meninos. É difícil ter uma menina, uma moça, que faça esse tipo de coisa. Então, assim, o mundo ele está sendo exposto para a menina e para o menino do mesmo jeito. O imaginário que está disponível para todo mundo é o mesmo. A escola são as mesmas. Enfim, tudo é basicamente o mesmo. Mas existe uma diferença muito grande no que acontece, né, na questão de se perder mentalmente nas coisas. Para o menino parece que é um problema maior. A questão da violência em si, né? E aí você está pensando, pô, mas aí eu não tenho, né? O pai do meu filho não está por aqui, né? Ele foi embora, faleceu, enfim, aconteceu alguma coisa. Como é que eu faço? Né? Se você é mãe e está se perguntando isso, como é que eu faço? A indicação, a coisa mais sensata que você pode fazer é aproximar o seu filho de um homem que seja da sua confiança e que seja uma referência para ele. E aí pode ser um padrasto, né? Geralmente é um padrasto, né? Se a pessoa se casa de novo, enfim, coloca, né, o outro marido dentro de casa e tal. E esse padrasto vai criar o menino. É o mais comum, mas se não for o caso, precisa ter uma outra pessoa. Pode ser um tio seu, pode ser, sei lá, um cunhado, o próprio avô da criança, né? O seu pai. Pode ser um padre, né? Alguém da sua paróquia, pode ser o pastor da igreja que você frequenta. Cara, esse menino tem que ter algum modelo de homem próximo dele, um modelo bom de homem próximo dele. É muito importante que isso aconteça. Se existe a possibilidade de ser um padrasto, melhor, tá dentro de casa e tal. Mas se não tiver, procura alguém da sua família, tá? Aproxima esse menino de alguém, né, do seu pai, enfim, alguém próximo. É muito legal também que você proponha pro padre da sua paróquia, ou pro pastor, ou pro rabino, sei lá, da congregação que você frequenta, que eles criem grupos de meninos, grupos de jovens meninos, para que esses meninos convivam. Tá? É muito importante que eles convivendo entre eles num ambiente mais ou menos controlado, que é um ambiente voltado para a vida espiritual, né? É um ambiente onde as pessoas que estão ali mais ou menos pensam do mesmo jeito, foram criadas mais ou menos do mesmo jeito. Se ele tem contato com meninos muito parecidos com ele, a chance dele se abrir, né, comentar coisas, falar coisas, trocar experiências com esses amiguinhos, ela é muito maior. E aí ele pode sentir que o mundo, primeiro, né, o mundo o acolheu de alguma forma, então ele vai se sentir grato, ele vai conseguir conversar, botar para fora certas angústias, certas coisas. E tem uma outra coisa também, que quando ele sente que os outros meninos estão se abrindo com ele, existe uma identificação muito grande, um senso de importância muito grande também. Então, esse ambiente de grupos de meninos criados, o ideal é que seja fora da escola, tá? A escola não é um ambiente ideal para meninos, para homens, né, jovens. Eu posso falar isso de outra live, mas a escola geralmente não é esse lugar. Então, um líder espiritual pode criar um grupo desses meninos para que eles convivam e acontece uma chance muito menor desses jovens se isolarem, de ficarem quietos, isolados num canto, pensando merda, pensando um monte de besteira. Então, duas coisas, né? Se você não tem o pai biológico do seu filho por perto, primeiro, associar ele a algum homem da sua confiança. Segundo, pedir ao seu líder espiritual, né, da sua congregação, enfim, para que crie grupos específicos de meninos para sentar, para brincar, para fazer coisas mesmo. Pode ser até que tenha alguma coisa espiritual, né? Sei lá, uma atividade de leitura, alguma coisa assim, mas não é exatamente esse o ponto, tá? O ponto é socializar esse menino da melhor forma possível. E aqui eu queria deixar como uma última mensagem aqui. Eu acho pouco provável, tá? O meu público geralmente é acima de 25, entre 25 e 45 anos, pelo que eu já vi pelo podcast. Tem uma amostra bem maior do podcast do que nas outras redes, né? Eu acho difícil que jovens de 15 a 17, 18 anos, 16 anos ouçam isso aqui,
Geralmente não é o pessoal que me ouve. Mas eu queria deixar uma mensagem que, se esse for o seu caso, você é um jovem de 14, 15, 16, 17 anos, está ouvindo isso aqui, você se sente isolado, preso, né? Ninguém te ouve. Eu sei bem o que é isso. Existe um isolamento natural, eu sei que isso vai acontecer, e é normal que aconteça, eu já falei disso aqui, mas no final das contas, você está começando a criar algum tipo de fantasia de vingança, de querer se vingar das pessoas, de querer, sei lá, fazer um ato grandioso no mundo para ser notado. E você está pensando nisso no sentido de vingança, tá? Conversa com alguém. Conversa com alguém, porque não é o melhor caminho para você, não é o que você devia estar fazendo. Quando você toma esse caminho, a sua vida está completamente destruída. Acabou, já era. Não faz isso, tá? Procura ajuda, procura seu pai. Se você não tem abertura com seu pai, procura um parente, procura alguém próximo, procura o pai de um amigo seu, sei lá, me manda uma mensagem, faz, sei lá, qualquer coisa. Só tira esse monte de merda da cabeça. De repente é o caso, às vezes, de procurar um psicólogo, um psiquiatra, enfim, mas, né, se você é uma criança muito nova, não vai ter como fazer isso sozinho. Procura ajuda, procura o pai de um amigo, procura seu pai, procura sua mãe, procura um tio, procura alguma pessoa. Começar a ter esses... Acontece desse jeito, tá? Começa a acontecer uns desejos de vingança muito grandes contra o mundo. Se esse tipo de sintoma está acontecendo com você, toma cuidado, tá? A sua vida, ela tá por um triz, assim, de ir para um lado que não tem volta. Eu sei que não é muito comum aqui no Brasil, né? Mas como tem acontecido com frequência e tal, é sempre bom a gente tentar avisar isso aqui, porque a gente nunca sabe, né? Isso aqui vai estar na internet, isso aqui vai rodar, não sei onde isso vai bater. Então, se eu, né, puder ajudar de alguma forma, procura ajuda, tá? Ou então entra em contato comigo. Me procura aqui, manda mensagem e a gente conversa, tá bom? Era isso. 1h e cacetada. Eu acho que ficou um pouco grande a parte das citações, mas eu queria trazer exatamente o que se passa na cabeça desse menino pra gente construir a teoria depois, né? Não adianta nada eu chegar aqui e começar a falar de um monte de teoria e sem assim, vocês saberem exatamente de onde vem toda essa podridão, né? E é isso, era essa mensagem. Esses ataques, eles provavelmente vão continuar, porque a nossa sociedade está cada vez mais doente mesmo. Parte disso é culpa dos pais, que estão mais fracos, mais moles, menos envolvidos, enfim, né? Aquelas coisas que vocês já sabem. E parte disso é uma degeneração natural mesmo que vem acontecendo. Então, não acho que vai acabar, mas se a gente puder tentar colocar em prática as coisas que foram faladas aqui, eu tenho certeza que aos pouquinhos, né, esse trabalho de formiguinha, essa coisa que a gente vai assim, pô, eu atingi poucas pessoas aqui, né, é um perfil pequeno e tal, mas se essas pessoas espalharem isso para outros e outros espalhem para outros, a gente consegue moldar talvez uma geração mais para frente, né? A gente consegue, não essa geração agora, porque o impacto é pequeno, mas imagina que isso vai sendo multiplicado ao longo do tempo, né? A quantidade de gente que a gente pode impactar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, enfim, a coisa pode tomar uma proporção muito grande, né? E eu queria muito agradecer, lembrando, de novo, se você está vendo aqui pelo Instagram, tem o link na minha bio para o curso Conexão Eterna, que é o meu curso que vai te ensinar como se conectar melhor com seu filho. Na verdade, o link vai cair na página, que tem um vídeo lá, o vídeo tem 1h e pouca também, é uma aula grátis, uma amostra grátis de 3 coisas, 3 práticas que você pode fazer hoje com seu filho, que já vão te ajudar a ter um vínculo melhor com ele. E através desse vínculo você vai moldando ele de acordo com o que você achar melhor, com seus valores e tal. O link da bio vai cair direto nessa página, nesse vídeo. Você não precisa comprar o curso agora, você pode assistir o vídeo, você já vai ter os benefícios ali do vídeo, né? Vou te explicar bastante coisa ali, e tem bastante conteúdo e atividades práticas para você fazer hoje, se quiser, com seu filho. E se você está vendo pelo YouTube, o link está no primeiro comentário aqui embaixo, tá? É isso, muito obrigado e até a próxima.